Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. E hoje tenho a honra de conversar com ela, que é médica psiquiatra e antes mesmo de entrar na faculdade de medicina, já sabia que queria ser psiquiatra. Falo dela, a doutora Ana Luísa Soares. Doutora, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra poder ter você aqui, uma marca na psiquiatria em Governador Valadares e que hoje me dá a honra de ter a sua presença aqui no Resenha Cast. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. A honra é minha. Estou muito feliz, né, por estar aqui, por esse bate-papo que a gente vai ter. E eu espero que seja proveitoso para todo mundo que vai estar assistindo, né? E vamos falar psiquiatria, Com certeza. das questões internas de cada um, né? Que eu acho que é o fundamental. Com certeza. A Doutora, esse podcast é destinado a ouvir histórias. E antes da gente poder entrar nos assuntos centrais do nosso bate-papo, queria saber de você. Conta essa história. Antes de entrar na faculdade ou logo no início da faculdade de medicina, você já sabia que queria seguir na psiquiatria. Como foi isso? Olha, eu só fiz medicina porque eu queria ser psiquiatra. Todo mundo me pergunta, como que foi escolher, por que você escolheu ser psiquiatra? E eu não sei ainda a resposta, sabe? Eu tinha mais ou menos uns 14 para 15 anos. Tinha aquela dúvida assim, porque minha irmã já morava em Belo Horizonte. Sim. Se eu ia ou não ia, porque era o Bernoulli, né? Sim. Que é uma escola muito boa. E aí eu falei, vou ser psiquiatra. Eu nunca tinha ido ao psiquiatra, psicólogo, não sabia o que o psiquiatra fazia. Mas eu decidi, falei assim, eu vou ser psiquiatra. E fiquei assim, tá. Sim. Aí meus pais falaram assim, tá bom, é bom que ela pega vontade, vai pra Belo Horizonte, estudar no Bernoulli e tudo. Sim. E eu entrei na medicina, e mantive, vou ser psiquiatra. E aí, desde o primeiro período, eu comecei a ter contato, assim, mesmo que de forma abrangente, com a psiquiatria. Sim. Entrei na liga de psiquiatria, e aí eu fiquei por praticamente todos os anos da faculdade. Aí, então, fui presidente da liga. No nono período, eu comecei a acompanhar um médico que é dono da clínica Novos Rumos, que é de dependência química. Sim, em Betim. Importante. Aí, assim que eu passei, né, na psiquiatria, porque na minha época, quando eu formei, eu fui a última turma que não teve internato de saúde mental. Sim. Então, meu contato com a psiquiatria foi muito pouco, sabe? Foi um período só. Sim. Então, foi muito bom ter acompanhado o dono da clínica Novos Rumos. Acompanhei também o meu professor, que é o Jorge Lodge. E eu sou muito grata pelos dois, sim, né? E assim que eu passei na psiquiatria, eu já mandei mensagem. Bruno, passei em psiquiatria. Vê se tem um emprego aí pra mim. E eu logo no R1, sim, né? Eu comecei a ser plantonista lá, meio período só, à noite. Porque depois eu fui para plantonista no final de semana. E assim, terminando o R1, já iniciando o R2, eu já entrei como médica da equipe, né? Porque como eu acompanhava ele há muito tempo, então ele me contratou, sim, lá e me dava suporte, né? Então, aí eu fui vendo. Mas a psiquiatria não era o que eu pensava, mas eu também não sei o que eu pensava, sim, sabe? Mas me surpreendeu positivamente. Então, não sei, eu acho que eu sempre gostei de analisar as pessoas, sabe? Sim. E ter aquela coisa assim, meio... ser mais sensível a algumas mudanças assim do ambiente. Então, acho que inconscientemente eu achei assim, a psiquiatra deve ser quem vai entender. Vou entender a mente das pessoas e a minha, não sei. E entrei. Era algo que já estava entranhado, impregnado na personalidade da doutora Ana. Ana, a nossa vida é feita de relacionamentos. Seja relacionamento profissional, seja relacionamento de amizade e principalmente de relacionamentos amorosos. E dá pra gente poder perceber, e todo mundo tem um amigo, uma amiga, ou conhece alguma história de pessoas que sofreram bastante com términos de relacionamentos amorosos.
E imagino que a sua função como psiquiatra vai muito ao encontro de poder, quem sabe, conversar com alguém que está passando por isso ou já passou por essa questão. Você, como médica psiquiatra, tem total propriedade para poder falar sobre essa questão de términos de relacionamentos. Vale para relacionamentos amorosos, mas vale para qualquer tipo de término de relacionamento. Como você vê isso e as pessoas sofrem muito e por que sofrem muito com términos de relacionamentos que também podemos colocar como términos de ciclos na vida? Exatamente. Todo ciclo, né, que se encerra traz aquela sensação de um luto, porque é uma nova vida que vai começar, né? E é muito comum chegar no consultório pessoas com a demanda do amor. Seja o amor familiar, seja o amor da família, seja o amor em relacionamentos amorosos, né? Então, eu acho que vai muito além do que o término. Vem com a questão mesmo do amor, da demanda do amor, sabe? A questão, ele tá sempre ali presente. Sim. Claro, quando alguém termina, a maioria procura, assim, achando que tá com depressão, porque dói, sofre, etc. Mas é importante ele entender o que tá doendo, o que tá sofrendo, o que foi que aconteceu, né? A quebra da expectativa, a quebra de alguém que você criou na sua cabeça, o que é? Que é inevitável, né? Sim. Eu acho assim que todo ciclo, você sai de um emprego, você vai sofrer, você vai iniciar alguma coisa nova, vai trazer uma angústia. O início, o recomeço vem com um fim, né? Então, é uma questão, assim, muito frequente, principalmente no meu consultório, porque meu público maior é feminino. Sim. Então, elas trazem mais emoção, né, nessa questão. Mas eu tento não ficar focada, assim, no sintoma daquilo. Sim. Mas, assim, fazer uma abordagem abrangente para entender o funcionamento daquela psique da pessoa, sabe? Assim como para qualquer doença. Exatamente. Então, é um assunto que você precisa de entender. Você perguntar para a pessoa, falar assim, para você, o que é o amor? E a maioria não sabe responder. Entende? Então, é um tema até difícil de comentar. Mas é interessante aqui ter trazido isso. Você falou do término, né? Porque eu já às vezes eu me perco aí, viu? Fique à vontade, a casa é sua. Traz sofrimento. As pessoas têm que lidar com isso, porque muitas pessoas acabam desenvolvendo mesmo uma depressão, porque é multifatorial. Então, mas geralmente tem um gatilho. Sim, claro. Então, tem que cuidar. Eu falo, terapia é fundamental. Todo mundo deveria fazer terapia, né? Não era amor, era falta de análise. Exatamente. Então, acho que é mais isso. É saber lidar com os fins. E saber que todo fim é um recomeço. Exatamente. Né? E sobre isso, até para pegar um gancho, na demanda maior que você possui dentro da sua sala, dentro da sua clínica, como você mesma disse, você acaba atendendo mais o público feminino. E até pelo fato de ter vivência ou experiência, eu falo, no caso, Gustavo, do que eu acompanho, do que eu vejo, do que eu conheço. E é interessante conversar com alguém que tem propriedade, ainda mais sobre um assunto tão importante, que é o que você domina, porque eu me coloco na situação aqui de leigo e pergunto para quem é profissional. Mulher sofre mais com términos, principalmente de relações amorosas? Não dá para quantificar o sofrimento de cada um, Exatamente. Né? Mas acho que é de formas diferentes. Por exemplo, costuma que o homem é mais fechado não vai procurar essa ajuda, né? Vai tentar elaborar sozinho e também racionalizar mais. Sim. E eu sinto que a mulher, para tudo, ela sente uma emoção negativa, ela já vai em busca, né? Do que está acontecendo. Sim. Então, ela procura mais. E me procura mais por ser mulher e entender, né? Sim. Ela é mulher mais sensível, vai poder me acolher mais. E entender o que eu estou sentindo, né? E então, eu acho que sofrem de maneiras distintas. Porque depende do que levou aquilo. Exatamente. Né? Então, não tem como quantificar, não. Né?
Você como psiquiatra, e é interessante falar como uma médica psiquiatra, porque vai ao encontro também de outras profissões que servem como uma espécie de instrumentos para salvar vidas, para servir como uma espécie de alicerce e para servir como uma espécie de uma pessoa que definitivamente entrou ou vai entrar na vida de outras pessoas. Porque você, como médica psiquiatra, assim como os psicólogos, por exemplo, também, acabam intervindo e servindo de base de sustentação positiva para uma pessoa que está enfrentando ali uma situação conflituosa na sua vida, seja na questão profissional, pessoal. Sobre isso te indago. Qual é o tamanho da responsabilidade e como você se vê, na verdade, como um instrumento de Deus na vida de muitas pessoas? A responsabilidade é grande. Eu falo sempre com meus pacientes, né? Seria muito fácil se eu tratasse a psiquiatria mesmo puramente neurobiológica. Sim. Ou seja, eu sou médica, eu domino o que é depressão, o que é ansiedade, o que é bipolaridade, esquizofrenia e afins. Sei o guideline, sei o manejo e eu simplesmente entregar o tratamento. Sim. E você se vira com isso, sabe? A parte mais fácil é medicar. Então, mas eu brinco com todos. Pelo amor de Deus, eu não sou um carimbo. Você não vai vir aqui no meu consultório só para renovar a receita. Sim. Prefiro passar a consulta, né, quando a pessoa está estável, Sim. para ela voltar com o desejo de compartilhar. Sim. Então, eu acho muito difícil porque eu realmente falo, olha, aqui é o lugar de você compartilhar sua dor, sabe? Tem alguém que você pode falar de tudo, Claro. sem julgamento, sem medo de sair do ambiente. E falar tudo, abrir seu coração, porque eu quero compartilhar com você. Compartilhar é o quê? Pegar Claro. aquele sofrimento um pouco e pegar para você também uma causa, né? E entender onde é que dói. Claro. Porque, assim, eu falo, as patologias, os sintomas são semelhantes. Mas a história de vida da pessoa é totalmente diferente. Com certeza. Então, conhecer mais do que dar o CID, as pessoas falam assim, qual que é o meu diagnóstico? O CID é diagnóstico. Eu falo assim, não preocupa com isso não, sabe? Porque você não é um rótulo. Você não é um DSM, que é o livrozinho que fala assim, se você tiver isso, você tem depressão. Não é um robô. Ele é importante. Claro, tem doenças que é importante você fechar o diagnóstico. Quando a pessoa tiver condição de receber aquela notícia, né? Sim. Você dá até para uma psicoeducação, né? Mas eu gosto de ver a estrutura daquele sujeito que está na minha frente. Como que ele age e o porquê. O que é a estrutura? O que é a base dele? Qual que é o edifício dele? Você começa a entender o processamento mental dele. Sim. E ele elaborar aquilo. Então, para mim, o difícil é exatamente isso. Porque eu te falei, né? Que eu escolhi a psiquiatria, talvez seja por eu gostar de analisar as pessoas. Envolver com as pessoas, Sim. assim. Então, eu acabo entrando. Eu choro junto, de verdade. Sim. Teve um caso de um paciente que estava contando um caso que mexeu comigo. Claro. Aí eu peguei o trenzinho de lencinho e fiz assim pra ele. Aí ele contando, assim, o caso. Eu via que era algo que mexia Sim. com ele, mas manteve forte. Aí eu puxei o lencinho de volta. Pra você. E eu? Ai, meu Deus. Aí ele brincou, doutora, pode deixar que na próxima consulta você sou psiquiatra. Mas brincando, assim. Porque tem coisa que mexe, assim, com a certeza. gente. Né? Então, o difícil é isso. Às vezes eu não consigo diferenciar, né? Qualquer profissional, o que é meu e o que é o do outro. E é o que eu falo com o paciente. Diferencie o que é seu e do outro. Por isso que todo psiquiatra, todos os profissionais da área de saúde mental precisam de fazer uma terapia. Sim. Eu tenho a minha analista, Sim. sabe? Porque eu tenho que diferenciar o que é Com meu e o certeza. que é do outro. Então, isso é um desafio. E a questão da fé, né? Da religião. Sim. Qual que é o papel da fé na psiquiatria? Eu falo que a psiquiatria está diretamente ligada na fé, na espiritualidade. Imagina, sabe aquele malabarista que a gente vê em desenho Sim. e tal, com aquele palitinho e 3 pratos e roda?
Aí eu falo, nós somos corpo, mente e alma. Se um cai, todos caem. E os pacientes chegam. Eu tô muito triste porque falam que eu tô com falta de Deus, falta de fé, que isso é coisa da minha cabeça, que basta eu rezar mais, né? Orar mais, que isso é um trem ruim lá, né? Ou possuído e etc. E eu falo, olha, se fosse, eu teria colocado numa sala um padre e na outra sala um pastor e te mandaria para isso. E eu também não seria psiquiatra, porque minha clínica chama Clínica Pio for Johnny. É por causa do Padre Pio, Pietreutina. Então, assim, eu não faria algo que é por causa de contaminação espiritual e não medicina. Então, assim, precisa de muita fé, porque por mais que exista o protocolo de tratamento, o organismo é diferente. Sim. Tem pessoas que são resistentes ao tratamento, por mais que você faça de tudo. Então, a fé ali é fundamental, até porque eu trabalho como um instrumento. Exatamente. Mas quem dá força para aquela pessoa é Deus. Com certeza. Para o remédio fazer efeito. Para a terapia fazer efeito. E também buscar a espiritualidade e não perder fé, né? Porque o sofrimento é inerente à nossa vida. E a pessoa precisa de entender isso. Sabe? Com certeza. Então, acho que a fé, assim, para tudo na vida, é o principal. É com ela que a gente segue e tem a esperança. Eu vou melhorar, né? Sim. Assim, eu vou cair nas mãos de um profissional certo. Eu vou tomar o remédio e ele vai dar certo pra mim. E eu não vou perder a fé que isso vai passar, que eu vou tratar a minha doença e vou viver normalmente. Então, a fé, ela é principal. Doutora, hoje em dia, e assim, é interessante conversar com uma pessoa que faz parte da minha mesma faixa etária, podemos dizer assim, porque eu imagino que você também não convive mas você observa casos, não só na sua vida profissional, mas na vida pessoal mesmo, de homens e mulheres que se comparam o tempo todo com outras pessoas. E é interessante tocar nesse ponto, tocar nessa temática, porque todos nós somos individuais, que é o que eu quero dizer. Todos nós temos uma história, todos nós temos uma trajetória, todos nós temos um destino, um futuro, temos um presente e tivemos um passado. Só que eu percebo que as pessoas se martirizam demais na questão da comparação com o próximo. E até mesmo funciona com amigos ou com colegas. Ah, eu casei, fulana casou com 27 anos, já tem um carro do ano, já tem a sua casa própria, eu não tenho nada. Aí a pessoa acaba se frustrando. Existe essa questão da comparação e o quanto que isso é nocivo para a saúde humana. Muito nocivo e muito presente. Nós, seres humanos, somos seres demandantes, internamente insatisfeitos, né? Sim. Até porque vem da ordem do desejo. O desejo é para algum objeto, por exemplo. O fulano tem o carro do ano. Na hora que você conseguir esse carro também, você não vai estar satisfeito. Seu desejo vai deslocar para outro objeto, né? Então, é justamente isso. E com a era digital, né? Isso aumentou muito. Por quê? No Instagram, TikTok, em qualquer outra rede social, você vai mostrar uma parte da sua vida bem pequena e feliz. Sim. E talvez por trás daquela tela, você esteja destruído, né? Assim, destruído que eu falo assim, sofrendo. Então, a outra pessoa que traz aquela carga dos problemas pessoais, porque ela sabe quem é, ela sabe o que ela pensa, ela sabe o que carrega, vê aquilo e fala, poxa vida, por que o fulano tem e eu não? E isso vai causando um desgaste emocional, porque dá a impressão que todo mundo vai pra frente e eu não. Por quê? Você conhece os seus perrengues, né? Sim. Você conhece as suas batalhas, mas você não conhece a do outro. E eu sempre falo assim, será que você gostaria mesmo de ter a vida do outro? Por quê? Uma frase que eu levo, não compare o palco do outro sem saber o bastidor. Sim. Será que você quer mesmo aquilo? Você não sabe o bastidor. Você dá conta de carregar o bastidor daquela pessoa? Por trás da câmera, o que acontece? Né? Então, a gente não pode comparar dessa forma. Porque precisamos dar o nosso melhor naquele momento. E o nosso melhor, nossas aptidões, não
compactua com a da outra pessoa. Sim. Você tem a aptidão de estar aqui entrevistando a sua oratória, de ter né? Eu estou lá no meu consultório, fazendo outra função, exercendo outro cargo. E uma vez eu até fiz um vídeo sobre isso, por exemplo. Eu amo música. O meu sonho era saber cantar. Mas eu sou uma aberração pra isso. E aí eu falo assim, imagina se eu ficasse me comparando. Nossa, o Freddie Mercury chega em um tom gigante, eu não consigo chegar nem em meio tom. Eu vou ser infeliz pra sempre. Eu tenho que pegar qual característica minha que eu sou boa. E ali, você ficar ótima. Qual característica Sim. que eu posso ter para me destacar ou para exercer, assim, de forma... com excelência no que você consegue. Foca nisso e vai, né? Foca no ordinário do dia a dia. Não precisa de ter coisas extraordinárias. Se você fizer o ordinário, ou seja, as coisas básicas que você precisa fazer no seu tempo, no dia a dia, o extraordinário acontece. Né? Fazer com excelência as atividades do dia a dia. E nunca comparar o palco do outro sem saber o bastidor. Ou com o seu bastidor. Exatamente. Né? Doutora, se existem duas palavras que ao mesmo tempo são duas doenças e que estão muito em voga, infelizmente falando, no mundo e principalmente depois do advento da pandemia, é a depressão e a ansiedade. E, como eu disse, né, após a questão da pandemia, esse debate acerca dessas duas doenças mentais ganhou uma abrangência gigantesca. E você, como médica psiquiatra, imagino que convive bastante todos os dias com pessoas que estão passando por esse tipo de doença, seja depressão ou ansiedade, ou muitas das vezes, infelizmente, claro, às vezes as duas. O que você pode falar em pleno 2023, outubro de 2023, sobre o debate acerca dessas duas doenças mentais, depressão e ansiedade? Precisa ser debatido. A saúde mental precisa mesmo começar a ser exposta mais. Começaram a falar mais sobre isso, Sim. né? E então as pessoas estão começando a conscientizar sobre a importância de cuidar da mente. Porque é um tabu muito Sim. grande, né? E a depressão não é brincadeira. A ansiedade também não. A ansiedade é normal no ser humano. Por quê? É uma forma de você antecipar um risco e você se preparar para aquilo. Ou antecipar algum evento na sua vida e se preparar para aquilo. Eu vou fazer uma viagem. Então, eu fico ansiosa antes. Então, eu vou fazer minha mala, eu vou pesquisar o que vou fazer lá e tudo. Mas a partir do momento que ela tira a sua funcionalidade, ou seja, você começa a ter ataque de pânico, você começa a procrastinar, você começa a ficar de forma que não consegue resolver, sabe? Você se embola, aí ela se transforma num transtorno de ansiedade. E realmente, traz limitações gigantescas na vida da pessoa. A depressão ainda é mais importante para ser Sim. debatida. Por quê? Ainda fala depressão é frescura, é falta de Deus, como eu falei. Sim. A pessoa, às vezes, está querendo chamar a atenção. Como assim? É preguiça. Como assim você não consegue levantar da cama? Porque falta aquela energia vital, que vem assim, ó, da vitalidade da Sim. alma. Ela não tem energia, não consegue fazer o básico, né? Então, isso pode levar ao fim da vida da pessoa. Ela querer tirar a sua vida. Então, assim, é muito perigoso. E ainda é pouco debatido. A saúde mental é sempre deixada de lado. Sim. Sabe? E precisa falar. Olha, procura o psiquiatra. Porque a pessoa procura todas as especialidades antes. Todas. Faz todos os exames. Até ressonância, ultrassom, endoscopia. Faz tudo. E ainda chegam ao meu consultório frustradas porque não acharam algo. Sim. Por quê? Não é possível que eu sinto tudo isso, é só uma ansiedade. Eu falo, não é só uma ansiedade. Chega um ponto que seu corpo vai te alertar. Sim. Para, você não tá aguentando. A gente é uma panela de pressão. Ela tá funcionando. Aí começa a válvula lá. Né? Balançar. Aí você fala, não, eu conheço a minha panela, vai dar certo, né? É só, aí vai, a válvula. Aí, do nada, estoura. Sim. E aí vai feijão pra tudo quanto é lado.
afunda o fogão, né? O fogão e tal, e a gente é assim. E o nosso corpo é o primeiro a falar, né? A gente começa a ter sintomas físicos mesmo. Então, precisa de debater, precisa de saber que a ansiedade não é só ter um ataque assim, de pânico, não é sinônimo de ansiedade. Tem outros sintomas que tiram a sua funcionalidade. Ou seja, funcionalidade o quê? Atrapalha a sua relação social. Com certeza. Sua vida pessoal, assim, com a vivência, né, na comunidade. Seu desempenho no trabalho. Seu desempenho dentro de casa. Relação familiar e etc. Então, atrapalha todas as esferas da sua vida. Então, tem que procurar ajuda, tem que debater, tem que falar, olha, não é frescura. Vai atrás de um profissional que tem tratamento, né? Tem como você retornar à sua vida funcional, né? Algo que falamos no início do nosso bate-papo e eu volto agora nessa temática porque vai ao encontro da questão de não saber lidar com términos de relacionamento, seja no âmbito amoroso, profissional, de amizade, mas se existe um fim de ciclo, se existe um fim de relacionamento que talvez seja, imagino que sim, o mais perverso em relação à questão da dor que nós seres humanos sentimos, é o luto. E falar de luto é ao mesmo tempo falar de realmente um fim de um ciclo. Seja o fim de um ciclo de um filho para com seu pai que faleceu, ou para com sua mãe, para com seu irmão, enfim. Como é lidar, porque você trabalha com essa questão e com certeza imagino que já recebeu vários pacientes que estão inseridos numa depressão ou até mesmo numa crise de ansiedade por conta de um luto. É bem delicado dividir, a linha tênue, né? Até onde aquele luto virou patológico, ou seja, desenvolveu uma depressão, ou é o processamento do luto, né? A pessoa acabou de perder um ente querido, acabou de terminar um ciclo, ela vai ficar triste. Então, vai passar pelas fases do luto. Sim. Raiva, negação, barganha, né? Aceitação e etc. E aí, tem que avaliar. Eu falo, ir ao psiquiatra não é sinônimo que você vai sair com prescrição. Tem que avaliar aquele contexto, né? Então, é uma ajuda, um suporte para a pessoa elaborar aquela perda. E perder um ente querido, assim, pela morte, é mais difícil ainda, né? Sim. Porque não tem... aquele momento você não terá nunca mais aquela pessoa. Assim, que você ama muito. Mas aí entra a esfera do amor. Saber que o amor transcende, é algo mais pro mundo espiritual. Carl Jung, né, que é um psicanalista, ele defende essa ideia, que o amor mesmo, ele é transcendente, sabe? Então, você vai saber que a pessoa foi embora, mas você continua amando. Sim. Então, uma hora a dor vai aliviar e você vai conseguir ver as lembranças boas, né? Claro. Então, faz de conta que tem uma bola, assim, você desenha um círculo, né? Aí eu falo assim, mostro pro paciente, olha, colore todo esse círculo. É o seu luto hoje. E mesmo que tenha uma bordinha assim, ó, sem ter nada colorido, qualquer balanço vai bater. E quando ele vai elaborando aquilo, que demanda tempo, não tem um tempo específico, quanto tempo dura o luto? Não tem. Para cada pessoa é um tempo. A bola colorida vai diminuindo, mas ela vai existir ali, né? Vez ou outra pode bater. E aí, quando bate ali, porque a circunferência seria como se fosse seu ser, né? Bateu ali, dói. Sim. Mas ela não vai bater toda hora, sabe? Então, você pode pegar aquilo e transformar em algo, assim, as lembranças positivas, né? E também perceber se já está na espera da depressão. Porque o luto vem muito acompanhado da tristeza direcionada pela perda da pessoa. Então, a pessoa vem e fala, eu tô assim, eu perdi fulano. É sempre de acordo com a outra pessoa perdida, né? Sim. A depressão, quando começa a ser depressão, ela é mais melancólica, ela é mais endógena. A pessoa já não começa a ser só pela perda. Ela começa a não ter prazer de viver e
não porque perdeu a outra pessoa, porque não tem mais. Então, é um gatilho muito importante. Então, assim, ajudar na elaboração do luto é fundamental. O apoio dos familiares, uma terapia, para você se conhecer, né? Em relação ao amor, que eu falei que é transcendente. Sim. Por quê? Quando ele é verdadeiro, ele fala o seguinte: você passa, se for em relação amorosa, você passa pela fase da paixão. Sim. Geralmente é uma pessoa que está na adolescência, vai começar a ter os primeiros relacionamentos. Exatamente. Aí pega aquela paixão avassaladora. Sim. Geralmente é mais na adolescência. Quem é que nunca teve, né? Quem nunca teve. Mas depois, com a maturidade, você vai vendo que, sim, por mais que possa ter, mas é mais cautela. Assim, exatamente. Né? Então, o que acontece? A pessoa, na hora que ela apaixona, ela é arrebatada, como se fosse assim. Aí você vai sair com a pessoa, ela só fala da pessoa que ela tá apaixonada. Ela vive o mundo daquela pessoa. Mas, na verdade, ela faz uma projeção. Então, aquela outra pessoa não existe, né? E tem a teoria que é dos arquétipos. Ou seja, eu, Ana Luísa, desempenho meu papel feminino. Mas dentro de mim eu tenho um arquétipo que chama ânima e ânimos. Então, que é o feminino e o masculino. Sim. E o meu ânimos, que é o masculino, ele tem, assim, uma estrutura que vai sendo construído ao longo da minha vida, de acordo com herança, genética, vivências, né? Porque a gente aprende amor sendo amado. Exatamente. Na primeira infância. E aí, eu projeto no outro o que lá no meu inconsciente tá sobre o que é essa figura masculina que eu vou ter interesse. No meu caso, como sim, hétero e etc, né? E aí, mas você nunca vai conseguir projetar 100%. Com certeza. Porque nem você sabe direito. Você tem só uma parte. Então, na paixão, você projeta e a pessoa vira aquilo que você acha que ela é. E aí, com o tempo, vai tendo os desgostos, né? Que você vai vendo que não projetou. Então, tem que ver. Você tá sofrendo por quê? Talvez é pela imagem que você criou da pessoa. Com certeza. Não pela pessoa que existe. Entendeu? Doutora, quando eu olho para você, quando eu vejo alguma postagem na sua rede social, e aí quando a gente fala rede social hoje em dia é Instagram, eu percebo o seu amor pela psiquiatria, seu amor pela medicina, seu amor pelo trabalho e o seu amor pelo seu Elton e a dona Kelly. Sim. O quanto que eles são importantes na construção da Ana Luísa Soares. 100%. Né? Minha família, graças a Deus, sempre me deu uma estabilidade muito boa, emocional, né? Sempre meu pai e minha mãe sempre estiveram lá e sempre estão lá para me acolher completamente, sabe? Então eu tenho uma relação próxima mesmo, sabe? De confiar neles. Igual eu falo com o paciente, compartilha comigo. Meu pai e minha mãe são meus esteios, né? Sim. O meu pai desempenhando a função dele paterna, direto e reto, né? Não fica repetindo a mesma coisa. Minha mãe fica repetindo, né? A mesma coisa, mas é o jeito da mãe de exercer e é uma questão mais carinhosa e tudo, mas o meu pai é direto e reto. Então, eu não tenho nem segredos lá em casa. Eu tô com algum problema, eu vou e recorro para eles. Sim. Conto para eles e escuto eles, tanto no profissional, porque eles têm uma longa caminhada, e assim, são dentistas muito bons aqui em Valadares, e quanto qualquer coisa na minha vida pessoal, sabe? Eu lembro uma vez, até quando eu tinha uns 16 anos, eu fui perguntar um trem pra minha mãe virou pra mim e falou assim: Ana Luísa, pelo amor de Deus, eu não sou sua amiguinha, naquilo me deixou brava, eu sou sua mãe, é muito mais que amiga, tem coisa que você fala com a amiga, pelo amor de Deus, né? Mas a gente foi construindo esse relacionamento de uma confiança muito grande. E é aquela coisa, lá todo mundo dá a vida por cada um, gracinha, né? Que lindo. Minha irmã, minha sobrinha, meu pai, minha mãe, e eu falo assim, o meu pai, ele chega já como a base. Assim, ó, cai não que eu tô aqui.
Se cair, eu tô aqui. Se cair, você vai cair, mas eu vou Te segurar. tá embaixo, vou te segurar e vou te levantar. Você não Sim. vai fazer isso. Então, acho que isso é tão Com importante certeza. da nossa construção, pra gente saber quem a gente é, sabe? A gente relembrar quem nós somos e de onde viemos. Sim. Nossa origem, né? Porque aí você tá saindo, você olha pra trás e fala: não, a minha origem é outra. Então, eu falo que isso me moldou muito como ser humano. Porque eu tenho orgulho, assim, da relação dos dois, do que eles construíram. E olhar pra isso, eu falo: eu tô indo pro caminho certo, eu quero seguir. Fazer algumas coisas semelhantes, porque a gente não faz tudo semelhante, né? Sim. Que a gente fala assim: ah, não, meu pai e minha mãe fazem isso, eu não quero fazer também, não. Mas é porque somos seres únicos, né? Com certeza. Mas, fundamental. Meus pais, eu tenho muito orgulho de ser filha deles, né? Doutora, a nossa vida é um livro, né? Você, como estudiosa que sabe que a nossa vida é um livro no sentido de: a segunda-feira pode ser maravilhosa, a terça, idem, mas na quarta, totalmente diferente da segunda e terça. A quinta vai ser igual segunda e terça, mas a sexta vai ser um dia bem complicado. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que a Ana Luísa Soares fez para passar por cima dessa adversidade? Nossa Senhora. Pergunta difícil, viu? Pra mim, o momento mais difícil da minha vida foi 2022. Ano passado. Sim. Eu tava no último ano da residência. E eu tive que lidar com muitas questões lá dentro também. Claro. Mas tentando sempre focar no meu sonho de Sim. ser psiquiatra. E, assim, eu sou muito grata por ter formado no Instituto Raul Soares, porque lá... Seu parente? Brincadeira. Assim, lá, os pacientes têm muito... A gente tem contato demais, é um hospital psiquiátrico, né? Então, te dá abertura para você buscar o seu conhecimento. Claro. Mas algumas adversidades, assim, por diferenças, seja ideológica, Sim, de claro. pensamento, eu vivi muito ali. Então, acho que foi o momento mais difícil, porque ali eu tive um grande aprendizado sobre lidar com o que é solidão. Sim. Dentro de uma instituição, né? Sobre lidar com algo que vai nisso, sobre lidar com a solidão. Então, eu acho que o mais difícil foi isso, lidar com uma solidão, né? Sim. Em prol do que eu queria. Então, foi um ano bem difícil. Um ano que eu tentei até desistir, sabe? Porque eu queria vir embora, falei: pai, eu vou desistir. Mas aí a sua base veio pra... Aí meu pai veio como esteiro, falou assim: você não vai desistir, você sempre quis ser psiquiatra. Se precisar, eu mudo para Belo Horizonte, largo tudo aqui e eu te carrego, enfio dentro do hospital, você vai ficar lá. Então, assim, eu acho que a primeira experiência de lidar realmente com essa solidão, por mais que eu já tivesse morando em Belo Horizonte anos, Sim. né? No total deram 11 anos. 2022 foi bem desafiador, sabe? Foi um ano desafiador para mim. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? O momento mais feliz da minha vida, o nascimento da Helena, a minha sobrinha. O amor da titia, que gracinha, gente. Sim. Nossa Senhora, foi... Eu descobri um amor que a gente não conhece. Sim. Eu fico imaginando, então, como que foi pra minha irmã, né? Porque eu, como tia, eu não sei, ela é meu xodó. Pra mudar de Belo Horizonte, eu já tava querendo... Já tava fadigada, né? 2022, aí chegou 2023, falei assim: ah, meu Deus, tô doida pra ir pro Belo Horizonte. Sim. Pra Valadares. Porque já era meu projeto, ter a vida profissional aqui, Sim. né? E eu ainda não tinha caído minha ficha. Mas, assim, até uma forma de não deixar cair foi porque os últimos 3 meses eu praticamente morei na casa da minha irmã, né? Ficava num quarto que a minha sobrinha falou: Didi, seu quarto, por que você não volta pra lá? Então, assim, eu vi que eu estava mudando. Foi assim, eu fiz uma festa de despedida. Oh, que lindo. E aí foi ótimo, aproveitei com meus amigos e etc. Na hora que eu tava guardando as coisas, eu subi, eu vi a Helena.
comecei a chorar. Meu mundo caiu. Eu chorava e ela falava, Didi, o que tá acontecendo? Eu vou embora, Helena. Ela, seu quarto tá ali. Então, assim, eu sinto muita falta mesmo. Eu acho que o dia mais feliz é isso. Foi o dia que ela nasceu e acompanhar ela nesse processo enquanto eu estive em Belo Horizonte, sabe? Doutora, defina essa conversa em uma palavra. Gosto de pergunta difícil, você viu, né? Partilha. Por quê? Eu tô compartilhando coisas, desde conhecimento até pessoal, né? Sim. Sobrinha, etc. E me sentindo ouvida e acolhida. Então, eu acho que isso que é a partilha, né? Então, Partida foi quando você saiu de Belo Horizonte, despediu da olha Helena. o ato falho. Não, que isso. Partida, eu tô pensando lá naquela partida. O que seria? Foi um ato falho, viu, gente? Lógico que não, pode ficar tranquilo. É interessante Freud porque explica. eu faço essa pergunta para todos os entrevistados no final da entrevista e já aí com 7 meses de podcast, foi a primeira vez que o entrevistado falou essa palavra partilha. Então, fico muito lisonjeado pela sua participação, por ter aceitado o convite. Foi mais do que uma honra poder ter você aqui, uma profissional mais do que gabaritada, renomada e respeitada, mesmo com pouco tempo de vida, com pouco tempo de idade. Mas é muito interessante, é lindo ver profissionais tão novos já obtendo sucesso na carreira profissional. Sucesso, e fique sabendo que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada a você e espero voltar mesmo mais vezes, viu? Foi muito gostoso essa conversa. Eu que agradeço, doutora. Foi uma honra mais do que incrível ter a sua presença aqui no Resenha Cast, que vai ficando por aqui. Lembrando que aqui todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até uma próxima.